Atenção pessoal, porque se vocês estão pensando em comprar uma televisão nova, a TV que está aqui atrás de mim, TV da TCL, modelo C635, promete ser a televisão de entrada mais completa do mercado brasileiro, e nesse vídeo aqui a gente já vai mostrar para vocês os resultados dos nossos primeiros testes com ela. Só para vocês terem uma ideia, essa televisão aqui atrás promete entregar ao mesmo tempo uma taxa de atualização de 120 Hz, com VRR, com HDMI 2.1, com Dolby Vision, com Dolby Atmos e ainda por cima ser uma televisão com tecnologia QLED, e eu pessoalmente até o momento atual nunca vi uma televisão de entrada que entregasse pra gente todos esses recursos ao mesmo tempo. E já vamos começar aqui com o principal, que é com a qualidade da imagem, mas antes lembrando que se vocês estão pensando em comprar uma televisão nova e querem pagar barato, aqui vai uma super ultra dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente sempre avisa para vocês, sempre que tem uma oferta legal de uma televisão e uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês, tanto de televisão como de outros produtos também. Vale super a pena entrar e é de graça para participar. O link vai estar aqui embaixo, aguardamos vocês lá. Como eu falei no começo do vídeo, essa televisão aqui é uma TV de tecnologia QLED que tem como principal função entregar melhores cores pra gente, e de fato isso acontece. As cores da televisão são bem bonitas e se destacam bastante na tela. E antes de gravar esse vídeo, só para eu ter um parâmetro melhor, eu até liguei a televisão aqui atrás e coloquei no lado da TV Q60B da Samsung, que possivelmente aí são as duas principais concorrentes nesse segmento, pelo menos no momento atual, e vocês já estão vendo aí algumas imagens, e pelo menos nos testes rápidos que eu fiz, que foi especialmente testando conteúdos ali que estavam em HDR ou em Dolby Vision, eu tive uma preferência na maioria das vezes pela televisão da TCL. De qualquer forma, vocês estão vendo aí as imagens para ter mais ou menos assim um gostinho de como é que são as duas. De qualquer forma, se vocês quiserem uma comparação mais completa entre esses modelos, ou mesmo comparando a TV da TCL com algum outro modelo, fiquem à vontade para pedir aqui embaixo no campo de comentários, que a gente vai estar lendo todos os comentários, e aproveitem também para dar uma olhadinha aqui embaixo e confirmar se vocês realmente estão inscritos aqui no canal, porque eu tenho certeza que muita gente que acha que está inscrita não está inscrito, e a inscrição de vocês é super ultra mega importante pra gente. Então dá essa força aqui pra gente, dá uma olhadinha aqui embaixo e confirma isso pra gente. Ainda sobre a qualidade da imagem, mas falando agora do nível de preto e do contraste, nesse sentido a televisão entrega pra gente um painel VA que é justamente conhecido por entregar boa qualidade tanto no contraste e no nível de preto, e de fato nessas duas características a televisão entrega pra gente um trabalho legal. Entretanto, também não esperem nada assim de outro nível, porque no final das contas é um trabalho legal, sim, mas ao mesmo tempo é só um resultado ali de uma televisão com painel VA padrão. No nosso caso, como a maioria dos testes que a gente fez foi em um ambiente ali que tinha um pouco de luz atrás da televisão, como vocês estão vendo, isso até dava pra gente ali uma qualidade de nível de preto que parecia surpreendentemente boa, e de fato nesse tipo de cenário ela faz um trabalho que é muito bom. Mas se você tiver um olhar um pouco mais atento em um ambiente que é de fato 100% escuro, um usuário mais detalhista vai ver ali que ainda não chega no nível, por exemplo, de uma televisão que estivesse utilizando algum recurso de escurecimento local. Em relação à qualidade sonora da televisão, pelo menos nos testes iniciais eu estou gostando do resultado, porque tem um volume legal e tem ali um pouco a mais de grave, digamos assim, se comparado a outros modelos que a gente já testou aqui no canal nesse mercado de TVs de entrada. Novamente, não esperem nada muito incrível, de qualquer forma é um som que vem se mostrando um pouco a mais além do básico, sabe? Ela entrega um pouco a mais pra gente, então talvez para a maioria dos consumidores que estão procurando uma televisão mais barata, essa aqui já deve ser o suficiente em relação a isso. Sobre o sistema operacional, ela está utilizando o Google TV, que em termos de aplicativo é super ultra completa, então acho que vocês não precisam se preocupar em relação a isso. E sobre a questão da fluidez e da navegação geral, se está travando, se não está travando, eu prefiro testar um pouco mais para chegar a uma conclusão mais acertada sobre isso, porque no primeiro dia que eu testei a televisão, eu achei ela surpreendentemente rápida, sabe? Qualquer movimento que eu fazia no controle, ela respondia rapidamente. Já no segundo dia de testes, eu já percebi que ela estava demonstrando assim um pouco mais de lentidão, então de qualquer forma eu prefiro testar um pouco mais para dar uma opinião mais correta no futuro para vocês. Mas a princípio parece ser aquele sistema que às vezes responde a gente super bem, mas que querendo ou não ainda vai ter ali alguns momentos de lentidão. E sobre as conectividades que a televisão possui na parte de trás, vocês estão vendo aí todas elas na tela agora. E vamos partir agora para a experiência com jogos de videogame, para testar especialmente aquela questão ali da taxa de atualização de 120 Hz, que eu estava bem curioso para testar. Mas antes, lembrando pessoal, se vocês estão chegando até aqui, ainda estão acompanhando o vídeo, ainda não deram gostei, não esqueçam de dar um gostei, é super ultra importante pra gente. A gente foi atrás dessa televisão, comprou com o nosso próprio dinheiro, inclusive, para trazer esse tipo de conteúdo. Então o apoio de vocês é fundamental, tanto dando gostei, se inscrevendo no canal, como eu falei anteriormente,
e também deixando um comentário. Contamos aí muitíssimo com o apoio de todos vocês. Vamos falar então aqui sobre a experiência com jogos de videogame, e sobre isso eu acho que é importante mencionar que essa televisão, pelo menos no momento atual, está sendo vendido em dois tamanhos diferentes. Uma versão de 55 polegadas, que é a versão que a gente tem aqui atrás, mas ela também está sendo vendida em um tamanho de 50 polegadas. E por que é importante ressaltar isso? Porque pelo menos pelo que a gente pesquisou lá no site da TCL, essa taxa de atualização de 120 Hz vai estar disponível apenas na versão de 55 polegadas, que é a nossa versão aqui atrás, e não no modelo de 50 polegadas. No entanto, é importante ressaltar que no próprio site da TCL, eles informam que essa taxa de atualização de 120 Hz seria alcançada por uma função que eles chamam de DLG, que é uma função inclusive que vocês conseguem ativar e desativar no próprio menu da televisão. Ou seja, pessoal, na prática mesmo, a taxa de atualização da TV aqui atrás é de 60 Hz. Entretanto, segundo a TCL, com essa tecnologia que eles chamam de DLG, por meio de algoritmos, a TV conseguiria entregar pra gente uma taxa de atualização de 120 Hz. Mas vamos para o mais importante, isso realmente funciona ou não funciona? E a resposta é sim, pessoal, realmente a tecnologia funciona. Inclusive o próprio PlayStation 5 e o Xbox Series X reconheceram na televisão a taxa de 120 Hz, então sim, a tecnologia funciona. No entanto, vale a pena deixar bem claro que pelo menos nos testes que a gente fez até agora, no momento em que um jogo ativava essa função, eu percebia que acontecia alguns efeitos colaterais na imagem, e é sobre isso que a gente vai falar agora rapidamente para vocês. O primeiro efeito colateral é o seguinte: no momento em que você está jogando um jogo que ativa esse tipo de recurso, a televisão automaticamente abaixa a resolução dela de 4K para uma resolução de 2K. Inclusive no próprio site da TCL, eles informam que isso de fato iria acontecer. Entretanto, eu assistindo aqui de frente à televisão, pelo menos a percepção que eu como usuário tenho é que a televisão na verdade até fica numa resolução que visualmente, pelo menos, parece ficar abaixo do 2K. Então é um recurso que funciona, mas isso vai afetar ali a qualidade de imagem, e eu sei que isso pode talvez incomodar ali alguns usuários mais exigentes em relação a isso. No entanto, esse não foi o único efeito colateral que eu percebi. E eu percebi, inclusive, que o efeito colateral poderia variar de jogo para jogo. Olha só, pelo menos até o momento eu testei dois jogos que ativam ali a taxa de atualização de 120 Hz. Um desses jogos foi o Horizon Forbidden West aqui atrás. Inclusive, vou mostrar agora na prática para vocês do que eu estou falando, sobre qual é o efeito colateral aqui no Horizon. Nesse momento aqui, eu estou jogando o jogo no modo desempenho, que fica a 60 quadros por segundo. E por ser o modo que fica a 60 quadros por segundo, a televisão não precisa ativar aquela função de DLG, ou seja, ela não precisa abaixar a resolução, porque eu não estou jogando a 120 e sim estou rodando a 60. No entanto, olha que curioso, se eu der pause, for no menu do jogo e não mudar automaticamente nada, não mudar nada no caso, mas agora se eu voltar para a tela principal, perceba que fica uma tela preta e a televisão aqui em cima alterou a resolução. Abaixou a resolução simplesmente por eu ter entrado no menu e saído. Inclusive, vale dizer que eu estou vendo aqui no ao vivo, perdeu qualidade, tá? Eu sei que vocês aí vendo mais distante da televisão, talvez vocês não estejam reparando, mas sim, deu para ver que perdeu qualidade. Agora, olha só que curioso, se eu clicar no pause de novo, for em configurações novamente, não estou alterando nada. E agora, se eu voltar, fica uma tela preta de novo, e a resolução volta para original. Isso é algo bem curioso, pelo menos nos testes que eu fiz até agora, só aconteceu aqui com o Horizon. Ou seja, no caso desse jogo, se você vai jogar ele a 60 quadros por segundo, o mais indicado, inclusive, é você desativar essa função de DLG. Outro jogo que eu joguei foi o jogo do Homem-Aranha, Miles Morales, aqui no PlayStation 5, e o efeito colateral lá era um pouco diferente. Quando eu ativava lá um modo de jogo que necessitava da função DLG para ativar os 120 quadros por segundo, eu percebi que ao movimentar a câmera no jogo do Homem-Aranha, a qualidade não, na verdade as cores em si apresentavam uma oscilação. Reparem nessa imagem, por exemplo, no prédio que está bem de frente ali para o Homem-Aranha, bem no centro da tela. Reparem que quando eu movimento a câmera, a qualidade das cores dão uma caída, e quando eu paro de mexer na câmera, ela volta para o padrão original. Então foi um outro efeito colateral que eu percebi agora no jogo do Homem-Aranha. E teve ainda mais um efeito colateral que eu percebi, que é o seguinte: no momento que eu estava ali jogando um jogo que ativava essa função de DLG, depois, passado ali mais ou menos 1 ou 2 minutos, aparecia na televisão uma espécie de barra de um canto ao outro, como se fosse uma espécie de faixa
que vocês conseguem observar através dessas imagens. E essa era uma faixa que aparecia com mais clareza, vamos colocar dessa forma, quando a gente estava jogando um jogo, por exemplo, que tinha uma tonalidade mais acinzentada, e nesses momentos era bem fácil de ver como realmente aparecia uma espécie de marca de uma faixa que ia de um lado ao outro da tela. E é curioso dizer que quando eu jogava um jogo que desativava essa função, essa faixa continuava aparecendo. Eu poderia até mesmo desligar o videogame, acessar os aplicativos internos da própria TV, como YouTube e Netflix, e a faixa continuava lá aparecendo, mesmo que a função não estivesse ativa. E para eliminar essa faixa, eliminar ela, se livrar dela, no caso eu precisei desligar e ligar a televisão. Fazendo isso, a faixa sumia. No entanto, se eu jogasse um jogo que ativava novamente esse recurso, a faixa aparecia e era uma questão que dava para ver com certa facilidade quando a tonalidade da imagem puxava para um padrão mais cinza. Ou seja, pessoal, no final das contas esse recurso de fato funciona. No entanto, levando em consideração pelo menos os nossos testes iniciais, ele traz tanto efeito colateral que provavelmente eu deixaria esse recurso desligado na TV. E ainda falando sobre jogos de videogame, na parte de baixo da televisão ela possui um menu gamer especial que nos dá acesso a algumas funções de forma mais rápida. Inclusive no futuro, se vocês quiserem, a gente pode fazer mais testes com essa televisão, especificamente em jogos de videogame. Daí dessa forma a gente traz mais resultados para vocês, quem sabe até mesmo já comparando ao lado de outras TVs, mais especificamente aqui para jogos de videogame. Se vocês quiserem é só comentar aqui embaixo. Mas enfim, pessoal, se fosse para fazer um resumo geral baseado nos nossos testes até agora, e é importante deixar claro que isso é baseado nos testes que a gente fez até o momento, esse aqui ainda não é um vídeo de análise completa, tá, pessoal? De qualquer forma, levando em consideração os testes que a gente fez até o momento, eu tô gostando da televisão porque entrega uma imagem de boa qualidade e entrega pra gente um som que consegue se destacar um pouco a mais além do básico, vamos colocar assim. Obviamente que essa questão dos 120 Hz que a gente acabou de mostrar para vocês é uma questão que acaba decepcionando um pouco, especialmente aí para o público gamer. De qualquer forma, é uma função que pode ser desativada caso vocês encontrem aí alguns desses efeitos colaterais que a gente mencionou até o momento no vídeo para vocês. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, pessoal. Gostaram, não gostaram do vídeo? Quais outras informações vocês querem que a gente traga dessa televisão em futuros vídeos mais completos? Inclusive, se vocês já possuem essa televisão, coloca aqui embaixo no campo de comentários o que você tá achando, tá gostando, não tá gostando, tem alguma coisa para complementar? Esses probleminhas aqui do modo de 120 Hz que a gente pegou aqui no nosso modelo, vocês também verificaram algo do tipo? Comenta aqui embaixo para estar complementando esse vídeo e até mesmo estar ajudando outros usuários, e a gente agradece inclusive muitíssimo aí o feedback de todos vocês. E não esqueçam do like, é muito importante. Aqui embaixo também vai estar o grupo do WhatsApp e do Telegram, caso queiram comprar a sua próxima televisão com uma boa oferta. Então, de forma geral é isso. Valeu, falou e até a próxima!